E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Timóteo. Livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso é o de número 20 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, que diz assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. Ok? Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros para desonra. Eu acabei de ler 2 Timóteo capítulo 2, eu li o verso de número 20. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: que tipo de vaso você é? Você é vaso de honra ou é vaso de desonra? É óbvio que quando eu faço uma pergunta como essa, se você é um vaso de honra ou de desonra, a primeira coisa que você é capaz de refletir e pensar é que você é um vaso de honra. Porque todo mundo quer ser um vaso de honra. Ninguém deseja ser vaso de desonra. Mas o que eu preciso entender é que as minhas atitudes revelam o tipo de vaso que eu sou. Por isso que eu estou perguntando: que tipo de vaso você é? Você é vaso de honra ou vaso que gera desonra? Óbvio, ninguém quer desonrar, ninguém quer trazer algo negativo, todo mundo quer ser bom. Mas às vezes o seu comportamento estão te levando para caminhos que te faça um vaso de desonra do que literalmente um caminho que te leve aos propósitos de Deus e a um vaso de honra. E isso representa algo que está confrontando você nessa manhã para que você deseje ser esse vaso de honra e não caminhar em um caminho de desonra. Por isso que Paulo começa dizendo: em uma grande casa, não somente há vaso de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro. Tem uns que são para honra e outros para desonra. Então Paulo está dizendo que dentro dessa casa tem todo tipo de vaso. E ao mesmo tempo que tem vasos que honram, tem também os vasos que desonram. A questão é: o que eu vou escolher para a minha vida? O que eu vou querer ser? Como eu vou querer agir? A maneira como eu quero viver? Que tipo de vaso que eu sou? A gente sabe que tipo de vaso nós temos que ser. A própria Bíblia, quando Deus vai falar com Jeremias, ela vai comparar algumas coisas com o oleiro. Como um oleiro que faz um vaso de barro. Ok? E que esse vaso de barro, Deus quebra, refaz da forma que Ele quer. Só que tem pessoas que não são um vaso de barro. Tem pessoas, por exemplo, que são esse tipo de vaso que Paulo está citando, que é um vaso de prata. Existem pessoas que são vasos de prata. O que é um vaso de prata? Um vaso que se quebre, um vaso que se desfaça, um vaso que, de repente, pode ser um vaso de vidro, que quebre com facilidade. Existem pessoas que não aguentam certas circunstâncias e volta e meia estão quebrando. E o que é pior é que dificilmente você vai conseguir colar um vidro. Quebrou, amigo? Quebrou. Dificilmente vai voltar a mesma coisa. Agora, quando o vaso é de barro, o oleiro vai lá, pega as partes quebradas, faz o barro de novo, amassa e refaz o vaso. Porque ele sabe como tratar o vaso. Talvez você tenha sido um vaso de desonra, como um vaso de prata, como um vaso de vidro, como um outro tipo de vaso que está trazendo destruição pela sua própria vida. Porque as atitudes que você tem tomado têm sido atitudes que têm levado desgraça, levado desonra para a tua própria casa. Às vezes porque você não preserva as palavras, às vezes porque você não preserva os princípios, às vezes Deus até te ensina como você caminhar no caminho correto, mas você escolhe sempre fazer aquilo que é errado.
Às vezes você deixa sempre a língua te dominar, as palavras te dominar, aí você fica plantando desgraça e destruição para a tua própria vida. E se tornando vasos de desonra. Desonrando, desrespeitando, fazendo mal, exercendo um caminho que só te leva à derrota, à desgraça, e Deus não quer que você seja um vaso de desonra. A intenção dele é que você seja um vaso de honra. Isso aqui me confronta a querer viver o propósito de Deus sobre a minha vida. Porque olha como Paulo vai concluindo a ideia, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso, para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da maldade. Ele vai comparar os desejos, as circunstâncias, o pecado que pode me levar a ser um vaso de desonra. Como eu disse, a desonra vai estar muito mais ligada ao comportamento desse vaso, a maneira como esse vaso vive. Então, como tem sido as suas atitudes? Como tem sido o teu comportamento? Você tem sido mais dominado pelos seus desejos, pelo pecado, pela vontade, pelas circunstâncias? Porque se você é dominado pelas circunstâncias, constantemente os teus impulsos carnais vão te levar para um caminho de desonra. Dentro de uma igreja, existem vasos de honra e de desonra. Aí você vai perceber pessoas que estão dentro do corpo, que estão procurando seguir a palavra e fazer o que a palavra diz, como outras pessoas que parecem que nem sabem o que estão fazendo ali. Às vezes vão por diversão, às vezes vão para a igreja por uma social, às vezes vão para a igreja porque quer conhecer uma namorada, namorado. Não é assim? Tem gente que vai para a igreja só para isso. São vasos de desonra, que não entenderam o propósito de estarem conectados com Deus, seguindo a sua palavra, vivendo o seu evangelho, produzindo coisas que façam a diferença. E o diabo constantemente ele vai atacar o teu vaso para que você ande no caminho da desonra. Para que você seja um vaso que se quebre com facilidade, que não tenha resistência, que não tenha força, que não tenha ânimo, que não tenha valor, que seja descartável. Por isso que o inimigo da sua alma, ele vai investir na sua vida com ataques, para tentar fazer com que o vaso que você é, seja um vaso de desonra. Só que Deus tem um caminho de qualidade para você, Deus tem um caminho de bênção para você, Deus tem um caminho de vitória para você, Deus tem um tempo de honra, mas para que você seja um vaso de honra, as suas atitudes e o seu comportamento deve estar sendo pautado pela palavra. E o problema de uma geração que não preserva princípios, que não deseja santidade, que não deseja ser confrontado, que não deseja viver a palavra, que quer continuar vivendo a mesma vida de sempre e não quer mudança, é uma geração que faz muito mais o caminho da desonra do que o caminho da honra. Que tipo de vaso você é? De honra ou desonra? Ah, não, eu sou o vaso de honra. Você é vaso de honra, mas você respeita o teu pai e a tua mãe. Você diz que é vaso de honra, mas você obedece os seus pais. Não, eu sou vaso de honra, mas eu vivo a vida de acordo com o meu jeito. Então você não aprendeu ainda a caminhar no caminho da honra. Porque vaso de honra guarda os princípios e vive em santidade pela palavra, como o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Percebe que às vezes você quer andar no caminho da honra, mas você procura fazer as coisas que te levam ao pecado. Então você gosta da palavra dizendo que você é bom, mas você prefere fazer o que é ruim. E preferindo fazer o que é ruim, o caminho vai ser o caminho de desonra. Não, mas eu sou vaso de honra. Você é vaso de honra, mas às vezes passa a maior parte do tempo falando mal dos outros. Aí eu não falo mal de ninguém, mas empresto o teu ouvido para fofoca. E você acaba se tornando tão fofoqueiro quanto. Porque o fofoqueiro só existe porque tem alguém que fala. Porque tem alguém que fala, não tem alguém que ouve.
Ele só existe porque tem alguém que escuta ele. E você sabe que a Bíblia fala sobre fofoca, sobre contenda. Você sabe que a Bíblia, ela repugna esse tipo de atitude. Então eu preciso ser um vaso de honra, andando como vaso de honra, falando como vaso de honra, se comportando como vaso de honra. Como é que eu digo que eu sou um vaso de honra se eu desrespeito aos meus pais? Se eu desrespeito a minha família? Se eu não obedeço à minha liderança? Se eu não consigo honrar o meu pai e a minha mãe? Como é que eu digo que eu sou vaso de honra se eu não consigo ser marido de uma mulher só? Ou esposa de um homem só? Que vaso de honra você é? Se você mesmo leva iniquidade para a tua vida, permanecendo no mesmo erro, sem abandonar a maconha, sem abandonar o crack, sem abandonar a cocaína, sem abandonar o pecado e vivendo, como é que você quer dizer que é vaso de honra, mas andando no caminho da desonra? Deus não tem esse caminho para você. E na verdade não é vontade de Deus que você ande no caminho da desonra. Porém, a escolha é sua. É você que decide qual caminho você vai querer ter. Ah, não, porque Deus me fez para ir para o inferno. Não é vontade dele você ir para o inferno. Ah, porque Deus me fez como vaso de desonra. Não, Deus não te fez para tragédia e nem desgraça. É você que tem a escolha que você quer. Por exemplo, você parou para ouvir essa palavra. Essa palavra está gerando vida em você. A vida está te gerando uma reflexão. A reflexão faz você pensar. O pensar vai te fazer tomar decisão. Qual atitude que você vai tomar? Atitudes de honra, atitudes de desonra. Atitudes que vão te levar para perto de Deus ou vão te distanciar dele. Qual caminho que você quer escolher nessa manhã? Porque a escolha que você faz agora determina o tipo de vaso que você vai ser amanhã. A escolha que você faz agora determina onde você vai chegar amanhã. Deus tem um tempo novo para você, mas a decisão é sua, no tipo de vaso que você quer ser. Por isso, dentro de uma casa tem todo tipo de vaso, tem vaso de pau, vaso de prata, vaso de ouro, tem vaso de barro, todo tipo de vaso. Já viu os vasos de ouro? Vasos lindos, belos, parece que não pode nem tocar direito, né? É só para olhar. Não pode nem se aproximar deles. São vasos muito importantes. E você percebe que quando Deus quis falar com Jeremias sobre vaso, Deus não usou a característica do ouro. Deus usou a característica do barro. Porque Deus quer mostrar para nós que nós precisamos ser barro. Que nós somos barro na mão do oleiro. Tem gente que se coloca na posição de um vaso de ouro. Ninguém me toca, eu sou intocável, eu sou melhor do que todos, eu tenho mais do que todo mundo, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais inteligência, eu tenho mais sabedoria, eu toco melhor, eu canto melhor, eu faço melhor, eu sou diferente. É o vaso de ouro, é o prepotente, é o que se sente melhor que os outros, pelas características que tem. Tem um outro vaso que é o prata, que não se sente como ouro, mas se vê ali fazendo a diferença. Só que o tipo de vaso que eu tenho que ser é esse que Paulo também está citando. É o vaso de barro, que é vaso de honra. Que por onde eu passo, eu levo a mão do oleiro, a imagem do oleiro dentro de mim, as características do oleiro, não pela minha aparência, não pela minha roupa, não pelo que eu falo, mas pelo meu comportamento, pela minha atitude, pela forma como eu vivo, pelo meu exemplo, pelo meu testemunho. As pessoas olham e dizem: aquele cara ali é vaso de honra. Porque na verdade as minhas atitudes e o meu testemunho sempre vão falar muito mais alto que as minhas palavras. Que tipo de vaso você escolhe ser nessa manhã? Você quer ser um vaso de barro, um de prata, de ouro, de pau, como ele está sentando aqui? Vaso de honra ou desonra?
Deus tem um novo tempo para você. Deus tem coisas poderosas preparadas para a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias, mas a decisão, a escolha é sua. E se você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você precisa decidir guiar a sua vida no caminho da honra, no caminho da palavra, no caminho daquilo que te leva para perto de Deus. Seja um vaso de honra. Rejeite a desonra. Por quê? Porque elas não vão te levar em um caminho edificante, elas não vão te levar em um caminho que te acrescenta, elas não vão te levar a um caminho de honra, de exaltação, de Deus sobre a sua vida. Cuidado, porque muitas das vezes a desonra vai gerar na sua vida tragédias que você só vai perceber depois das escolhas que você determinou na sua vida. Seja um vaso de honra nessa manhã. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então coloca aqui nos comentários: eu quero ser um vaso de honra. Eu vou ser um vaso de honra. Tem coragem de dizer isso? Eu vou ser um vaso de honra. De repente porque você reconhece que as suas atitudes estão te tornando um vaso de desonra, que o seu comportamento está te tornando um vaso de desonra. E isso é algo bom, você reconhecer os teus erros, para que você mude. Para que você mude o comportamento, para que você mude a maneira como você viva, para que você consiga mudar as suas atitudes. Reconheça seus erros, as suas falhas, para que você perceba que o tipo de vaso que Deus quer que você seja é um vaso de honra.